É a prova mais difícil do mundo. O run é uma prova muito deprimente, né? Não sentia perna, não sentia braço, não via guidão, não via nada e por ali quase desisti na prova. Dor na cabeça, dor no pescoço, dor nos braços, sem dormir, pé queimando. Nunca vou esquecer essa prova na minha vida, porque foi ali a batalha dele, Júlio, contra Clarindo, sabe? Um querendo ganhar do outro ali e decidir quem era o melhor. Cada um que se exploda de repente, entendeu? Eu vou cuidar da minha vida e o outro cuida da sua. Mensurar isso é basicamente você acordar pela manhã, ir até o Rio de Janeiro de bicicleta, dormir por volta de 2 horas se você conseguir dormir e retornar para Santos. E aí no dia seguinte você acorda e novamente essa saga, e basicamente isso por de 10 a 12 dias. A primeira prova minha foi com 10 anos de idade, porque meu irmão competia já de ciclismo, já estava no ciclismo, e também porque eu era bem gordo, né? Então eu tinha que emagrecer, então eu tinha que apelar para alguma coisa. Esporte de gordo e pedalar, porque se fosse correr ia quebrar as pernas. Para mim eu ia ser um técnico eletrônico, que meu pai sempre desejou que eu fosse, abri mão pelo esporte, bati no peito. Uma vez a gente brigou em casa e ele falou: poxa, ou se você vai ser esportista, vá sozinho, porque eu não vou te ajudar. E desde os 15 anos o desafio aparece na minha frente. Nunca diga para mim que eu não vou fazer. Essa acho que é a pior frase que alguém pode me atingir. Eu adoro trabalhar, mas eu acho que eu amo mais ser reconhecido. Então isso eu sempre quis mostrar pro meu pai. Eu queria fazer, para um dia ele chegar em casa e falar: pô, muito bem, você fez, é isso, esse é meu filho, esse é meu garoto. Cada ano que passa eu busco esse reconhecimento. Não me sinto satisfeito ainda. Ele sempre falava pra mim, eu lembro muito bem assim: eu nunca vou poder te dar o do melhor, mas eu sempre vou te colocar perto do melhor. Então, quer dizer, ele nunca pôde me dar carro, nunca pôde me dar faculdade, nunca me pôde me dar tanto, mas ele sempre me colocou perto das coisas e fazia com que eu me caminhasse até elas, entendeu? Por que eu fui para essa prova? Então teve a primeira prova no Brasil de longa distância e eu ia participar por equipe, porque eu também achava uma loucura. 800 quilômetros era, né? Já é uma distância considerável, né? E fui, participei, ganhei.
E nesses 800 quilômetros, ele valia a vaga pro Race Across America. Aí começou a briga pro RAM, indo atrás de patrocínio. Foi difícil, porque ninguém acreditava, e, enfim, a gente foi lutando. Aí teve o segundo ano, eu fui bicampeão. Aí no terceiro ano eu fui tricampeão. Aí eu tive a opção de ir pra Europa, tem uma prova bem dura, que é de 4.000 quilômetros, é todas as montanhas que passam o Tour de França. E por sinal, quando eu tava no 1.700 quilômetros, eu fui obrigado a abandonar, que tive problema renal. No meu sonho no ciclismo foi quando eu ia para a Olimpíada em Barcelona. E fui impedido. Eu estava convocado para ir para a Olimpíada, estava inscrito, eu quebrei o punho na Europa. Quando começou a RAM, eu vi a velocidade média que eles estavam imprimindo, 40, 45 por hora, e eu fui o penúltimo a largar. O último, o 27º cara, ele passou por mim a 45 por hora. Eu falei, meu, eu vou tomar um caixote aqui, eu vou ser engolido por eles. Porque se eles estão andando assim, eu sou o último. Como que eu vou passar se nem o último eu consegui passar? Então, quer dizer, eu fiquei com muito medo ali. Ali eu falei, pô, não vou completar. O negócio é bem diferente. Eu achava que era um passeio, assim, ia todo mundo tranquilo, ia se conhecendo. E ali rolou, foi a lenha mesmo. Todo mundo queria era a velocidade e passar um ao outro. Acho que de repente o corpo segura até na hora, aquele estresse. Quando entrei no avião, deu aquela relaxada tudo, aí comecei a ficar gripado, tudo travado, minha respiração, aí comecei a entrar no antibiótico lá e remédio para baixar a febre. Andou muito forte ontem, andou bem, um cara forte, só que não teve muita troca de líquido, tomou muito líquido, então subiu um pouco a temperatura dele. A gente tem que abaixar, então só checando, ele saiu com ela normal. Estou só checando para a gente ter garantia de poder se soltar mais, ficar mais receoso. Mas tá, Quer mais? Tá tudo em ordem. Homem é um trator, viu? E no segundo dia eu tava 8 horas do pelotão principal, que estavam o Júlio e mais 8, 12 atletas. Eu tava em 25º, 24º. Eu falei, pô, eu tô perdendo até pra mulher. Tô gastando um dinheiro que eu consegui de patrocinadora e vou passar a maior mico aqui, entendeu? Na hora eu fiquei decepcionado, falei, pô, galera, vamos devagar aqui. Mas só que uma coisa no segundo dia me chamou muita atenção. Um dos melhores ciclistas da RAM parou para dormir. Umas 2 horas. Eu cheguei perto do motorhome dele e passei pelo motorhome dele. E ele tava dentro dormindo. E ali eu falei, pô, pá, calma aí, se um dos melhores tá dormindo aqui atrás, alguma coisa tem, né? E dali eu comecei a mudar minha estratégia. Falei, galera, daqui a 5 horas vamos dormir todo mundo. Era uma tarde, a gente estava no deserto. E aí eu percebi que no deserto ele estava dormindo 1 hora ao meio-dia, que era o horário mais quente que poderia ter, e ó, pedalando à noite. Eu falava, pô, vamos tentar. E a noite estava muito bom para pedalar, estava bem fresco. Tudo redondo até agora, nada possa nos preocupar, descansamos bem, fizemos 3 horas de parada, dormimos, a equipe inteira toda descansou. Acho que o importante é isso, a gente começar com o pé no chão, sabendo que a nossa experiência aqui é zero. O calor é terrível, né? O deserto é um calor mesmo, um lugar muito deprimente, tu passa 2 dias no deserto, é bonito, mas é feio pra você pedalar, você tá entendendo? Tu olha assim, aquela estrada assim, você não vê nada de vegetação, aquele calor terrível. Aquilo ali te maltrata. Faltando 20 km para chegar num determinado local, num PC, né, num ponto de controle, eu tava me sentindo super fraco, tava super bem durante o dia todo. Quando eu parei no hotel assim, eu falei, preciso tomar um banho, tava com a cara toda inchada, tava horrível. Foi a pior crise que eu tive, aí eu tive que tomar 20 minutos de banho gelado para baixar a febre. Me deitei um pouquinho, fiz inalação.
Aí estava com o fisioterapeuta lá, ele fazia uma massagem no meu pulmão para soltar o catarro do corpo, né? Durante a prova, durante o dia, a gente percebeu que a temperatura já não estava legal. Mas no hotel, aí o médico diagnosticou, deu o diagnóstico de pneumonia. E foi quando o fisioterapeuta fez a manobra, ele conseguiu expectorar bastante. E a gente saiu dali já com uma programação, o médico me passou. Se em 12 horas ele não respondesse bem a medicação que foi feita, tudo que a gente começou a fazer e a hidratação, a prova estaria acabada. E naquele dia eu dormi super pouco, nem dormi bem, tava com medo, que eu não podia abandonar a prova. Pô, imagina eu errar 2 vezes. Um ano eu abandonei por causa do meu rim, outro ano por causa da pneumonia, eu não podia parar. Na minha cabeça eu não ia parar, só se eu caísse duro, né? A gripe, a infecção, acho que me pegou. O doutor deu um talento aí, você tem que diminuir o ritmo, hidratar mais, para poder completar a prova, senão eu vou ter problema mais na frente. Porque minha temperatura não abaixa, então tem que abaixar o ritmo e tomar bastante líquido para manter ela normalizada. Mas tá bom, tomando antibiótico, Como é que é? é difícil recuperar da infecção com um desgaste desse aí, né? Pedalando 20 horas por dia, 22. Então tem que fazer bastante cuidado para poder completar. Vamos lá, valeu. E naquele dia eu tinha que tomar 3 cantil de água, que a gente fala caramanhola, de 750 ml por hora. Dava 5 a 10 km, eu era obrigado a parar na estrada, urinar. E nisso aí passei o dia inteiro. Por quê? Porque eu tinha que hidratar bastante e urinar para a temperatura do corpo e refrigerando o corpo, que nem um carro, né, radiador. Aí deu mais ou menos meio-dia, não aguentava de sono para urinar. Eu falei, não, para no motorhome que eu vou dormir. Aí eu comi, tomei um banho, dormi umas 2, 3 horas. Aí eu ia sair, começou a cair mal temporal, esperei um pouquinho, deitei mais um pouquinho, aí passou. Aí foi quando o meu organismo começou a reagir, foi quando começou a segunda parte da prova para mim, né? Eu acho que 30% é atleta, 70% são os staff, né? E até por sinal, eu tenho uma staff que vem me acompanhando já há muito tempo na prova na Europa, até aqui no Brasil, que é a Giane. Ela abandonou o tratamento de câncer dela, porque ela tinha uma série de quimioterapia, rádio, e teve que abandonar por 20 dias, 20 ou 25 dias, nós ficamos nos Estados Unidos para ser minha staff. Por isso que eu me preocupo muito com meus staff, porque eles se preocupam comigo, eu tenho que me preocupar com eles. Então, tu vê que é um sacrifício dos dois lados, do ciclista e da pessoa que está atrás de você, vibrando por você. E eu acho que ela foi muito importante em relação a esse tipo de prova, né? Por isso que eu falo que a prova é mais fácil do que outras coisas, né? A gente fica falando, pô, passa na tua cabeça e fala assim, pô, tem uma pessoa ali atrás se tratando de uma coisa que é complicada, né? Eu aqui reclamando da vida com dorzinha. A prova é fácil perto disso, né? Então eu acho que é uma obrigação da minha parte eu completar a prova e não reclamar, porque tem pessoas sacrificando mais do que você para você completar a prova. Os caras que estavam lá na frente fazendo muita força começaram a quebrar. Aí começaram a parar, começaram as equipes se degladiar entre si, porque aí uma coisa que também a gente não tinha noção, você dentro do motorhome, com 12 pessoas, falando só de um assunto e convivendo entre si sem tomar banho direito, sem comer direito, sem dormir, começa o estresse. Não existe ninguém no mundo pode determinar qual é a equipe perfeita para fazer uma run. Lá você vai conhecer, lá você vai aproveitar as qualidades dos homens que você tem, vai brigar contra os defeitos de cada homem, mas não tem como você montar a equipe perfeita. No terceiro dia, acho que foi isso, nós chegamos 3 horas da manhã num PC, um posto de controle, e não tinha, tipo assim, nem o fiscal tava dormindo no carro. E o nosso motorhome não tava, eles tinham se perdido, se atrasado. E quando eles chegaram, eu me extrapolei e briguei com todo mundo. Não chegava a matar não, mas que dava vontade, dava. E aí eu fui subindo, de 26º para 25º, 18º, 19º, 10º. E quando eu me vi na 8ª colocação, eu falei, cara, não acredito que eu tô em 8º. Então, quer dizer, a única coisa que eu tinha planejado é eu ir devagar, entendeu?
E a todo momento eu queria saber onde o Júlio estava. Quando eu saí da montanha, me passaram que ele estava 1 hora na minha frente. E essa 1 hora para mim eu tive no foco, o Júlio, entendeu? Eu fui atrás dele, não parei 1 minuto, andei a 40 por hora. E no momento que eu vi o motorhome dele, né? Eu olhei para ele, estava dentro do motorhome e ele estava mal. Aí foi quando tive outro problema, foi no joelho, até por sinal, teu corpo ali, teu contato no cilim, assa todo. Então eu tive que botar uma capa especial no cilim e eu abaixei o banco, porque tem que abaixar um pouco o banco, porque o banco fica um pouco mais alto, né? Só não abaixei o suficiente, então me deu uma inflamação no joelho, que eu não conseguia pedalar. Mas naquele momento, você vê o seu